27 até o 33. E depois vamos para o 14, apenas o versículo 24. Vou pedir para você não fechar a sua Bíblia, deixar ela aberta, porque nós vamos voltar ao texto. Números, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 27, depois do 14 e 24. Obrigado, Marcinha. Diz assim o texto, a palavra de Deus: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro de Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos a terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Eras aos nossos olhos também como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, apenas o versículo 24. E a gente ora, pedindo a Deus graça e pedindo ao Senhor que nos fale nessa noite pela palavra dele. Versículo 24. Porém meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Senhor, diante dos nossos olhos está muito mais do que as letras. Diante dos nossos olhos está a tua palavra. E pedimos que nessa noite, Deus, essa porção da tua palavra fale aos nossos corações. Queremos te ouvir, Senhor. Fale conosco de maneira precisa, de maneira clara. E que o Senhor nos leve daqui da casa do Senhor para as nossas casas, com uma palavra em nosso coração, em nossa alma, para que ela possa reverberar, para que ela possa nos mover, não somente hoje, durante a semana, mas quanto lembrar dessa palavra que o Senhor nos dará nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, se você está com seu telefone ligado, e se você não for usar o seu telefone, seu smartphone, para anotar o sermão ou para olhar o texto bíblico, por favor, o desligue. Você não vai precisar do seu telefone para falar com ninguém agora, para não ver mensagem nenhuma, para você não ver resultado nenhum, para você não ver receita de bolo. É claro que eu estou exagerando, né, gente? Ninguém vai ver receita de bolo na hora do culto, né? Por favor, eu estou exagerando. É só para você entender que agora você não vai usar seu telefone para nada. Não sei se você realmente é do tipo que tudo você coloca no seu telefone. Então, por favor, se não for para isso, desligue o seu aparelho, coloque no modo avião. Eu sempre gosto de repetir: quem fala comigo e com você agora é Deus. É Ele quem dá a mensagem. Você não vai mandar mensagem para ninguém, você só vai receber a mensagem do céu. Diga amém.
O preço de uma promessa. Esse é o tema da mensagem desta noite. O preço de uma promessa. Quando a Bíblia fala de promessa, ou de promessas, ela se refere a muitas das promessas realizadas ao longo da história. De todas as promessas que Deus fez, eu quero destacar apenas duas, mas não são apenas essas duas, mas uma delas está aqui nesse contexto. De todas as promessas, eu penso que as maiores das promessas, elas estão ligadas a Israel e a igreja. Como assim a Israel e a igreja? A Israel, Deus fez uma promessa. A promessa da terra de Canaã, a terra que Deus deu um apelido a ela, um apelido carinhoso, terra que mana leite e mel. E a outra promessa, e essa é a maior das promessas, a essa Deus fez a igreja. Deus fez a mim, Deus fez a você, Deus fez a nós. Essa promessa é a promessa da nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, aquela que descerá do céu, ataviada para a noiva, para nós, para o povo de Deus, nós que somos a sua igreja. Essa promessa Jesus a faz lá no capítulo 14 de João, e dentre as palavras que ele vai liberar sobre essa promessa, ele vai chamar de casa do meu Pai. Se Israel, a terra de Canaã, Deus chama de terra que mana leite e mel, a Jerusalém celestial, Deus chama de morada ou casa do meu Pai. E Jesus vai dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Enquanto você trabalha aqui na terra, enquanto você trabalha para o Senhor, enquanto você serve ao Senhor, enquanto você, noiva, trabalha para Jesus, Jesus trabalha no céu preparando a sua casa, preparando a promessa que Ele te fez. Deu para entender? Vou repetir. Enquanto você trabalha para Jesus aqui na terra, Jesus trabalha para você no céu preparando a sua morada. Essas são as duas promessas que a Bíblia trata. Não são apenas essas, mas essas são as maiores promessas que Deus tem ao seu povo, a Israel e a sua igreja. Pois bem, hoje iremos ver o momento em que a geração, essa geração de Israel, ela vai e ficar de frente com a promessa. Hoje iremos ver o momento em que a geração perdeu o direito de tomar posse da promessa, uma grande geração. E três foram os principais motivos, dentre outros. Eu preciso ser econômico por causa do nosso tempo, mas eu quero destacar aqui os três motivos que fez com que essa geração, que nós vamos ver aqui nessa noite, ela perdeu a promessa. Os três motivos são esses: rebeldia, rebelião e murmuração. Essa geração que está aqui diante dos nossos olhos nesse texto, ela perde a promessa por rebeldia, ela perde a promessa por rebelião, ela perde a promessa por murmuração. Esse episódio está aqui nesse livro, o livro de Números. Tem uma curiosidade que eu quero dividir com você sobre o livro de Números. Você que gosta de geografia, você que foi bom lá na escola de geografia, tirou 7, 8, 9, 10 em geografia, uma curiosidade. Se você pegar um mapa da Palestina e se você fizer ligar os pontos geográficos que estão contidos nesse livro, livro de Números, apenas uma curiosidade interessante. Se você juntar os pontos, ou seja, se você juntar Sinai, Cades Barneia, Ezion-Geber e Monte Nebo, vai dar a letra N de Números. Faz isso uma hora. Esses 4 lugares estão contidos aqui nesse livro, o livro de Números. E por que é livro de Números? O livro de Números é um livro que exatamente, por isso que é Números, vai fazer uma contagem, a contagem da geração que vai herdar a terra de Canaã, a promessa que Deus fez a Abraão. E se você quiser fizer isso, você vai descobrir exatamente esse número, essa letra N de Números. Vai lá: Sinai, Cades Barneia, Ezion-Geber e Monte Nebo. Interessante. O livro de Números narra a história da peregrinação de Israel no deserto rumo à terra de Canaã. É dentro desse livro que nós vamos tirar histórias, episódios de fracassos e sucessos.
Tem tantos episódios nesse livro, irmãos, tantos episódios interessantes. Eu poderia dar para você 2 exemplos assim que me chamam muita atenção. Um deles está lá no capítulo 11, quando alguns rapazes, né, eles vão ser cheios do Espírito Santo. Eudade e Medade. Que história linda, interessante. Eles são cheios do Espírito e começam a profetizar em Israel, porque a unção que estava sobre Moisés foi para eles, Eudade e Medade. É nesse livro, por exemplo, que nós vamos ler a história da vara de Arão que floresceu. Uma linda história. Uma vara seca que floresce no deserto. Uma linda história. Mas também a história aqui de derrotas, como por exemplo, quando Miriam ficou leprosa. Histórias de derrotas. Pois bem, mas é nesse livro que nós vamos observar um momento chave para Israel. Esse momento chave está aqui nesse capítulo 13, 14. Que momento chave é esse? Momento em que Moisés separa 12 príncipes, 12 homens de Israel, e ele os envia à terra de Canaã. Eles têm uma missão, e qual a missão? A missão de observar a terra, a missão de observar o que tem dentro dela, a missão de observar os povos que habitavam lá, a missão de observar por onde entrar, o comportamento dos povos, a geografia, os pontos importantes. Então eles trazem o relatório a Moisés. E esse relatório ele é dividido. Esse relatório divide o povo. Porque 10 estão olhando para a terra, e ao invés de olhá-la no sentido de promessa, eles olham a terra no sentido de ameaça. E é aqui que entra a mensagem desta noite. Porque 2 homens, Caleb e Josué e Caleb, eles olham a terra do jeito que Deus falou, da forma que Deus falou, do jeito que Deus prometeu a Abraão, séculos atrás. Caleb e Josué, quando olham a terra da Palestina, quando olham a terra de Canaã, tudo que eles enxergam é uma promessa. Meu irmão, eu quero convidar você a enxergar o que Deus falou, a enxergar o que Deus te prometeu, como algo que você precisa pagar o preço para ter. Jesus fala que o reino de Deus é tomado à força. As coisas de Deus, elas não são fáceis. Aliás, a vida não é fácil. As coisas, elas são feitas à força. Você precisa trabalhar, você precisa ralar, você precisa se dedicar, você precisa de disciplina. Senão você não conquista as suas coisas. Estamos falando de 2 homens que têm uma capacidade, uma resiliência, uma fé tamanha, que eles conseguem olhar para dentro da terra, eles veem tudo que os outros veem, mas eles continuam entendendo que aquela era uma promessa. O que te leva a enxergar a promessa, na verdade, não é aquilo que está diante dos seus olhos. O que te leva a enxergar uma promessa é aquilo que Deus de fato te prometeu. E o que te leva a enxergar uma promessa é que aquela promessa que Deus te prometeu, Ele não prometeu somente para você. Porque no contexto bíblico, toda promessa que a gente toma posse, ela não é somente para nós, ela é para o outro. É para minha casa, é para minha família, é para a igreja de Jesus. Então quero dividir com você algumas coisas nessa noite. Uma pessoa que é capaz de pagar o preço por uma promessa, para obter uma promessa, ela tem algumas atitudes e características que condizem com essa sua escolha. Vou repetir. Uma pessoa que é capaz de pagar o preço por uma promessa, para obter uma promessa, ela tem algumas atitudes e características que condizem com a sua escolha. Eu quero dividir isso com você nessa noite, mas antes eu quero pedir a você, por favor, que fique em pé. Fique em pé.
Você vai repetir um versículo da palavra de Deus. Esse versículo está lá no capítulo 23 de Josué. Depois eu te dou o versículo. Te dei o capítulo, depois te dou o versículo. E você vai dizer para pelo menos 3 pessoas. Não é frase de efeito, é Bíblia. Eu vou falar primeiro para você prestar atenção, depois você vai dizer para pelo menos 3 pessoas. O que você vai dizer é o seguinte, vou resumir o versículo de Josué, capítulo 23. O que você vai dizer é o seguinte: todas as promessas que Deus fez, nenhuma delas caíram, todas permanecem de pé. Depois você confere Josué capítulo 23. De todas as promessas que fez o Senhor nosso Deus, todas elas permanecem de pé, nenhuma delas caíram. Você pode dizer isso para 3 irmãos, por favor? De todas as promessas que Deus fez, nenhuma delas caíram, todas permanecem de pé. Louvado seja o nome do Senhor. De todas as promessas que Deus fez, todas elas permanecem de pé, nenhuma delas caíram. Louvado seja Ele. Se é para aplaudir o Senhor, aplauda forte, querido. Aleluia. Pode sentar. Aliás, senta não, fica em pé. Dá um abraço aí, perdão. É completa, meu irmão. Dê 3 abraços pelo menos aí. Desculpa aí. Deus seja louvado. Ouça. Ouça. Uma pessoa que paga preço por uma promessa não é levada por espírito de medo. Ouça, igreja. Ouça, povo de Deus. Uma pessoa que é capaz de pagar o preço por uma promessa não é levada por espírito de medo. É o versículo 30, parte A. Caleb está dando um grito. E existe uma versão, não sei se essa é a sua. Diz assim: eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Interessante que essa palavra, esse grito de Caleb fez o povo ficar calado. Porque a essa altura, o espírito de murmuração, de rebelião, de contenda, começou a se espalhar em Israel. Então Deus dá uma unção tão grande em Caleb que o seu grito começa a ecoar em toda a nação. Eia! Seu grito foi um grito de protesto, porque os seus companheiros de missão foram tomados por um espírito de medo do que viram na terra de Canaã. O que eles viram lá? Carruagem de ferro, homens gigantes, muralhas. Na verdade, o que os 10 espias estão relatando a Moisés refletem o espírito de medo. Eu quero compartilhar com você efeitos do espírito de medo. O medo paralisa. O medo tira as barreiras da confiança da alma. O medo traz cegueira. O medo tira a motivação. O medo faz uma pessoa ter desânimo. O grito de Caleb deveria ser o grito da igreja. O grito de muitos na igreja, quando tem medo de arriscar, no que diz respeito ao avanço do reino de Deus, no que diz respeito às eternas promessas de Deus. O grito de Caleb deveria ser o grito da igreja.
Porque muitos na igreja são tomados por um espírito de medo. Interessante que muitos não têm medo de arriscar no que diz respeito a ter as coisas, no que diz respeito a viver entretenimento, no que diz respeito às conquistas terrenas. Mas quando se fala em avançar no reino de Deus, quando se fala em avançar como igreja, aí vem o espírito de medo. Por quê? Porque o diabo sempre coloca na frente gigantes. Por que Caleb não tem medo? Não apenas por causa da sua personalidade. A Bíblia diz que ele é filho de Jefoné. E Jefoné significa aquele que não desiste, aquele que avança. Caleb não tem medo, porque ele não está olhando para os gigantes da terra. Ele não está olhando para as carruagens de ferro. Ele não está olhando para as muralhas. Ele está olhando para duas coisas. Uma eu vou falar agora, a outra vai ser no final da mensagem. Caleb não tem medo. Primeiro, porque ele olha a grandeza do poder de Deus. O que são carruagens de ferro diante de um Deus que fez o universo? O que são filhos de Anak, gigantes, diante do poder da mão de Deus, que tem nela as estrelas dos céus? Depois eu falo porque Caleb não tem medo. Mas eu quero dizer a você que está aqui nessa noite: pague preço pelas promessas que Deus te fez. Não seja levado por nenhum espírito de medo. Encare de frente. Como o texto que lemos aqui pela manhã de 2 Crônicas, capítulo 32. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você não vai ser tomado por um espírito de medo. Deus encherá você de coragem, de unção para você avançar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que é capaz de pagar o preço por uma promessa, ela tem uma fé que suplanta os obstáculos. Repito, ela tem uma fé que é capaz de suplantar os obstáculos. É a parte B do versículo 30. Subamos animosamente e possuímos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha essa frase de Caleb. Certamente. Existe uma conexão dessa frase com fé? Só existe, irmão. Certamente prevaleceremos contra ela. Certamente dá a ideia de certeza mesmo. E o que é fé? Fé é certeza, é convicção de fatos que não se vê. Que não se vê. Caleb é tomado por uma fé audaciosa, por uma fé corajosa, que ele não olha os obstáculos. Os 10 espias até admitiram que a terra manava leite e mel. Depois você lê os versículos anteriores e você vai ver que eles trouxeram da terra de Canaã, ouça isso, eles trouxeram um cacho de uva que era necessário 2 homens carregarem. Um cacho de uva gigante. Era a prova inconteste de que Deus de fato estava prometendo uma terra que manava leite e mel. Olha só que coisa interessante. Eles estão vendo um cacho de uva gigante, mas estão com medo dos gigantes da terra.
Essa palavra de Caleb, prevaleceremos contra ela, é o mesmo que dizer. Vocês estão vendo esse cacho de uva gigante? De onde ele veio, tem muito mais. De onde ele veio, tem muito mais. Significa dizer o seguinte: prevaleceremos contra ela, porque a promessa está na nossa frente. Está aqui a prova dessa promessa que Deus nos fez. Sem fé não existe a confiança de sair da zona de conforto. Vou repetir: sem fé não haverá a possibilidade de você ter forças para sair da zona de conforto. Caleb estava disposto a suplantar os obstáculos e tomar posse da promessa de Deus. Ele estava olhando para aquele cacho de uva e entendendo o seguinte: da onde veio tem mais. Eu quero convidar você, meu irmão, a exercer uma fé audaciosa. Os 10 espias admitiram a possibilidade, mas pararam na possibilidade. Você entendeu a diferença de fé? Quem perde a fé fica apenas na possibilidade. Quem tem fé avança da possibilidade para a realidade, para a promessa. Quem perde a fé fica apenas na possibilidade. Está aqui o cacho de uva, realmente a terra mana leite e mel, mas parou ali. Em que momento você deve colocar uma fé audaciosa em prática? Em que momento você deve colocar uma fé audaciosa em prática? Primeiro, quando você perceber que o espírito de incredulidade tomou conta do lugar onde você está, dos que te cercam. Eu preciso que você entenda isso. Quando que você vai colocar em prática uma fé audaciosa? Quando você perceber que o espírito de incredulidade tomou conta dos que te cercam. Esse negócio de falta de fé, e a falta de fé gera outras coisas, como murmuração, por exemplo. Isso pega. É igual praga. Há de se ter alguém com a coragem de Caleb, com a fé de Caleb, para dizer: prevaleceremos contra ela, prevaleceremos contra ele. Em que momento você deve colocar a sua fé audaciosa em prática? Quando a sua fé colocada em prática irá abençoar alguém. Você reparou que eu tenho falado muito nos últimos dias sobre isso? O cristianismo não é para mim, é para mim com o outro. Então a minha fé não é apenas para mim, a minha fé é para o outro. Caleb está vendo uma geração inteira em declínio. Por isso que ele está gritando: não prevaleceremos contra ela. Porque ele está tentando levantar quem está para baixo. Ele está tentando levantar, até aqui ele está tentando, depois ele desiste. Ele está tentando dizer para esses seus companheiros de missão: não para não. Não fique nesse cacho de uva não. Deus tem mais para você. E às vezes, irmão, isso cansa mesmo. A gente tenta levantar alguém, a gente tenta dizer: não para não. A Bíblia está dizendo que você vai conseguir. A Bíblia está dizendo para você que você tem promessa. A Bíblia está dizendo que você vai conquistar. E a pessoa para. Contenta com pouco. Nós não fomos chamados para contentarmos com pouco. Nós somos chamados para contentarmos com muito. Deus tem muito mais para mim, Deus tem muito mais para você.
E a pergunta que eu te faço é: você vai deixar os gigantes e os obstáculos te paralisarem, ou você vai partir para cima com uma fé audaciosa no Senhor? Eu vou fazer de novo essa pergunta. Você vai deixar os gigantes e os obstáculos te paralisarem, ou você vai partir para cima com tudo, com uma fé audaciosa? Pensa nisso. Em terceiro lugar, uma pessoa capaz de pagar o preço por uma promessa, ela faz escolhas acreditando no que Deus fala. Ela faz escolha. Ela escolhe acreditar no que Deus fala. Vá para o capítulo 14 comigo, por favor. Versículos 6 a 9. Aqui é o segundo momento de Caleb e Josué. No primeiro momento eles estão tentando levantar a fé dos 10 espias. E pela leitura do texto, parece-me que eles desistiram. Olha o que diz o texto do capítulo 14, versículos 6 a 9. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nela e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Por que Caleb e Josué estão dizendo essas palavras? Porque eles acreditaram na palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos dará nessa terra que mana leite e mel. Esse versículo 8 está conectado com o que Deus disse a Abraão lá atrás. Eu preciso dizer para você que a palavra de Deus, ela precisa estar cravada na sua alma. A palavra de Deus precisa estar cravada na sua mente. A palavra de Deus precisa estar cravada no seu espírito. Porque quando você estiver numa encruzilhada, é a palavra de Deus que vai dar direção a você. Geograficamente eles estão numa encruzilhada, presta atenção nisso. Como assim encruzilhada? De frente Canaã, atrás Egito, aos lados os povos inimigos. E eles estão em Cades Barneia, no centro. Cades Barneia se tornou um marco de encruzilhada. O que vai nos fazer andar, avançar em direção à promessa de Deus são as palavras que Ele deu. Caleb e Josué estão tão somente trazendo a palavra que Deus gerou a Abraão à tona no momento de encruzilhada. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. Esconder a palavra de Deus no seu coração. Porque quando você estiver no momento de encruzilhada, é ela quem vai te dar a direção. Entendeu porque Caleb e Josué estão dispostos a pagar o preço por uma promessa? Eles estão dispostos a pagar o preço por uma promessa porque eles estão sendo conduzidos por uma palavra. Quando a sua vida for conduzida pela palavra de Deus, nada te tira da promessa dele. Nada arranca a promessa dele no seu coração. No dia que foi consagrado o ministério pastoral, já contei essa história, não vou contar de novo. Por 5 vezes Deus falou comigo em Isaías 41:10.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa palavra está gravada na minha alma. E até o último suspiro da minha vida, ela ficará presa à minha memória, o meu coração. E quando eu estou vivendo um momento de indecisões, que eu preciso tomar uma decisão, é para ela que eu olho. Eu trago à tona na minha alma e eu decido: Deus me fez andar, porque a mão dele está sobre mim. Ele disse para eu não temer. Ele disse que estaria comigo. Ele disse que a sua destra me sustenta. Ouça, tem duas vozes dentro de nós que nos leva a colocar a fé em prática ou não. A voz da mentira, que por causa do pecado nos afastou de Deus, ou a voz do Espírito Santo fundamentado na palavra. A voz da mentira, que por causa do pecado nos afastou de Deus, ou a voz do Espírito fundamentado na palavra. Quando ouvimos a voz do Espírito fundamentado na palavra, a nossa fé é ativada e nós prosseguimos em direção à promessa de Deus. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu isso. Tem duas vozes dentro de você: a voz da mentira, a voz do engano, que provocou o pecado. E permita-me a redundância, não se engane, o pecado original de Adão, esse Jesus tirou, mas o pecado da natureza permanece em você. E esse pecado, natureza humana, ele pode enganar, ele pode trazer uma voz na sua consciência, e você pode tomar uma decisão mediante essa voz que está na sua consciência, e o diabo usa exatamente essa voz. Mas para você que é salvo, para você que tem o Espírito selado na sua vida, você tem a possibilidade de todos os dias ouvir a voz do Espírito Santo, fundamentado na palavra. E quando você ouve a palavra de Deus, quando você traz à tona a palavra que Deus te prometeu, em cima da palavra dele, você avança, você prossegue, você acredita cada vez mais no que Deus te falou. Ei, irmão, quem tem fé no Senhor, quem tem intimidade com o Senhor, nunca vai deixar de ouvir a palavra dele, a voz dele. Ninguém se engana quando tem comunhão com Deus. A voz de Deus sempre fala ao nosso coração, e a gente não tem dúvida nenhuma quando ele fala conosco. Qual a voz você tem ouvido nesse tempo? Uma pessoa que é capaz de pagar o preço por uma promessa, ela tem um espírito diferente. Ah, irmão, esse versículo 24 mexe demais comigo. Como eu gostaria que esse versículo mexesse com a sua alma agora. Eu vou ler com você mais uma vez esse versículo 24 do capítulo 14. Porque uma pessoa que é capaz de pagar o preço por uma promessa, ela tem um espírito diferente. Interessante que até então Caleb e Josué estão falando, estão rasgando o verso em sinal de vergonha. Agora Deus desce na tenda da congregação. Está no texto, no seu contexto, depois você lê. Meu irmão, no Antigo Testamento Deus descia quando o sangue do cordeiro vinha sobre o propiciatório, ou quando Deus descia para falar com Moisés, para dar orientação ao povo. Se você está ligado na palavra, eu quero ouvir um amém. Por favor, me ajuda, por favor, me ajude, por favor. Se você está ligado na palavra, eu quero ouvir o seu amém. Então vamos lá. Quando que Deus descia na tenda da congregação? Ele descia para receber a adoração do povo, o sangue do cordeiro, no Santo dos Santos. Ou ele descia para dar orientação a Moisés.
e essa orientação direcionava o povo. Irmão, o negócio foi tão sério, tão sério, tão sério, que Deus desceu na tenda da congregação, mas não foi para receber adoração e louvor, não foi para dar direcionamento. Deus desceu para trazer juízo. Está lá no versículo 10. Então disse toda a congregação que apedrejassem Calebe e Josué. Quando as pedras estavam prontas para serem direcionadas contra Calebe e Josué, Deus apareceu na tenda da congregação. Aí, se você ler o texto, você vai perceber que além de Deus estar preservando Calebe e Josué, protegendo Calebe e Josué, Deus está trazendo agora um juízo. E o texto prossegue em Deus falando sobre esse juízo. Deus vai dizer que essa geração iria morrer no deserto. Toda essa geração de 40 anos para cima, um a um, seus cadáveres iriam cair no deserto. E a gente chega no versículo 24, que eu quero ler com você. Eu quero repetir, meu irmão, como eu gostaria que você pegasse esse versículo e que você colocasse ele na sua alma. Porém, meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, na língua original hebraica é espírito diferente, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente irá possuí-la. O que Deus fala de Calebe deveria impressionar ou envergonhar a cada um de nós. Vou repetir, o que Deus fala de Calebe deveria ou impressionar você, a mim, ou nos envergonhar. Depende do seu comportamento dentro do reino de Deus e perante Ele. O que Deus fala de Calebe? Primeiro, Calebe é meu servo. Calebe é meu servo. Aleluia. Por que Deus chama Calebe de meu servo? Eu fiquei a pensar. E tem coisas que você vai buscar pelo estudo, pelas línguas originais, pelos comentários. Mas nem sempre os comentários, as línguas originais, elas trazem respostas. Tem hora, e louvado seja Ele por isso, que a resposta vem pelo Espírito, da revelação da palavra. Por que Deus chama Calebe de meu servo? Eu vou te responder o que Deus falou no meu coração. Deus chama Calebe de meu servo porque Calebe se envolveu com a missão, cumpriu a sua missão e desejou tomar posse da sua missão. Em outras palavras, Calebe foi chamado de meu servo porque se envolveu com a missão que recebeu. E eu faço-te uma pergunta: você tem envolvido com a missão que Jesus te deu? E você sabe que missão dada é missão? Missão dada é missão cumprida. O que Jesus disse em Mateus 28? Ide e fazei discípulos de todas as nações.
Diga comigo, isso é uma missão. Você entendeu por que Deus vai chamar Caleb de meu servo? Porque em instante nenhum Caleb deixou de cumprir a missão. E eu te pergunto, quantos discípulos você fez esse ano? Quantas almas você ganhou para Jesus? O que você contribuiu para uma alma ser salva? O que você contribuiu para uma pessoa ser abençoada, tratada, curada, transformada? E você acha que você merece ser chamado de servo? Porque a Bíblia diz que nós somos servos inúteis. Irmão, Deus abrir a boca e dizer assim, meu servo, Ele usar o pronome possessivo, meu servo, já é muita honra. Deus chama Caleb de meu servo. Por isso que Caleb tem espírito diferente. Diga comigo, isso não é frase de efeito, é mais do que uma didática. É para você guardar isso na sua alma. Diga bem forte comigo. Quem tem espírito diferente é servo. Cumpre a sua missão. Meu Deus. O que Deus fala de Caleb? Deus disse que Caleb tinha um espírito de quem vai adiante. Espírito diferente é o mesmo que ir à frente. Visto que eu vi em meu servo Caleb um outro espírito aqui é o mesmo que ir à frente. Não perder o foco, não perder a visão da promessa e, sobretudo, não perder de foco o Deus da promessa. Meu Senhor, ir à frente é o mesmo que dizer não perder o foco. E qual é o foco? O foco é a promessa e, sobretudo, Deus que está por trás de toda a promessa, que faz com que a promessa venha ao nosso encontro. As promessas estão nas mãos de Deus. E quando você tem um espírito diferente, você avança e Deus vai fazendo assim com a sua promessa que está na palma das suas mãos. Ele vai empurrando. E há de ser um momento em que você vai se encontrar com a sua promessa, porque por trás da sua promessa está o Deus das promessas. Aleluia, louvado seja Ele. Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Olha isso, irmão, perseverou em seguir ao Senhor, significa dizer que maior do que a promessa era o Senhor, o Deus da promessa. O que Deus fala de Caleb? Deus disse que Caleb era perseverante. Isso aqui é de assustar, irmão. Essa palavra perseverante na linguagem hebraica, na língua hebraica, parece não ter sentido. Sabe o que significa perseverante na linguagem hebraica ou na língua hebraica? Cheio, pleno. Eu preciso falar mais alguma coisa para você? Perseverante aqui significa estar cheio, estar pleno. Você acha que Deus está falando de quê? Ou melhor, Deus está falando de quem? Quem é que nos enche? Quem é que nos deixa pleno? Era para você saber, você faz parte do reino de Jesus, você é a igreja. Quem te enche? Quem te deixa pleno?
Eu não estou falando o que não. Eu não estou falando o que, eu estou falando de quem? Estou falando de uma pessoa. Quem que te deixa pleno? Quem que te enche? O Espírito Santo. Significa dizer que Deus está descendo assim de Caleb. Caleb é cheio do meu Espírito. Aleluia. Diga comigo. Quem tem o Espírito diferente. Diga forte, irmão, para o inferno ouvir que você precisa dizer isso. Quem tem um espírito diferente é quem é cheio do Espírito Santo. Louvado seja Ele, louvado seja Ele. Você acha mesmo que as promessas de Deus irão ser cumpridas em quem está vazio do Espírito Santo? Até aquelas que são assim palpáveis, visíveis, eu duvido que elas se cumpram. Mas sobretudo, as promessas invisíveis, que são transformadas para as coisas visíveis, ou seja, aquelas que estão no mundo invisível de Deus, no mundo eterno de Deus, que são trazidas por Ele para o mundo físico. Ah, meu irmão, essas só serão cumpridas se você estiver cheio do Espírito Santo, se você for cheio, pleno do Espírito Santo. O nome de Caleb em hebraico significa o quê? Cachorro. É verdade. Caleb significa cachorro. Mas não fique triste se o seu nome é Caleb. Se você deu o nome do seu filho Caleb. Se você conhece algum Caleb. Porque no hebraico, Caleb significa conforme o coração. Ou seja, no hebraico, cachorro significa conforme o coração. Talvez seja daí. Eu tenho medo de cachorro, gente. Mas eu reconheço, cachorro é fiel. Então Caleb tem uma identidade forjada em seu coração. Eu quero avançar para o final da mensagem, quero avançar com você para um outro texto. Eu vou pedir para você ir comigo para o capítulo 14 de Josué. Vamos ver se de fato o nome de Caleb se identifica com a sua personalidade. Caleb, conforme o coração. Capítulo 14 de Josué 6 a 10. Assim nos diz o texto. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. Ele trouxe a resposta como sentia no coração. Irmão, eu acho que você não entendeu nada. Você está ligado ainda nas eleições? Acabou, irmão. Você está com a cabeça onde? Eu vou repetir o texto. Caleb significa conforme o coração. Vou repetir o texto, para ver se você está ligado aqui na palavra de Deus. Da idade, versículo 7, 14 de Josué. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta
como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derramar ou derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao meu Deus, o Senhor. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpétua. Olha a promessa aí: pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Agora eis que o Senhor me conservou em vida, e como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como naqueles dias, os dias de Moisés. Qual era a minha força? Era, tal é agora. E a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Eu vou citar agora aqui trechos de uma mensagem. Uma das maiores mensagens pregadas nesse Brasil. Pastor Marcos Gregório. Ano de 2005. Tema da mensagem dele: como marcar o meu tempo. Vou citar algumas frases aqui do pastor Marcos Gregório. Quem tem a visão da promessa marca o seu tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Não porque Deus esquece, não é porque Deus é limitado pelo tempo. Deus não é movido pelo tempo. Não é porque o tempo é uma barreira para Deus. É porque o tempo é instrumento de Deus para aperfeiçoar você, para você receber a promessa. Para Deus é tempo. Melhor, para você é tempo, para Deus é tratamento. Porque se você não entender o tempo de Deus, a promessa vira uma maldição, porque as pessoas fazem da promessa um Deus. Quem perde a visão da promessa esquece quem é Deus e acha que Deus esqueceu dele. Quem tem uma promessa na sua vida, a sua vida gira em torno da promessa. Como você está, acelera ou retarda a promessa? Pastor Marcos Gregório. Agora eu quero terminar falando sobre a promessa de Caleb. Que promessa é essa que Caleb estava tão interessado e queria? Essa promessa tem um nome. E o nome dessa promessa é Hebrom. Hebrom. Hebrom era uma cidade cananita, também chamada anteriormente de Quiriat Arba, na região montanhosa de Judá. A cidade mais alta da Palestina. Está a quase 1000 metros acima do mar Mediterrâneo. Mas não dá para a gente entender por que Caleb quer a sua promessa e por que a promessa tem o nome Hebrom. Permita-me ir um pouco além. O que isso tem a ver com a promessa de Caleb? O que isso tem a ver com as nossas promessas ou com alguma promessa que Deus nos fez? Hebrom ficava no lugar alto. Abraão fez o seu altar em Hebrom. Davi estabeleceu o seu reino por 7 anos em Hebrom. Hebrom é lugar alto. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Significa dizer que as promessas de Deus, elas não estão aqui nessa terra, elas não são aqui dessa terra. As promessas de Deus estão em lugares altos.
por isso que você tem que pagar o preço pela sua promessa. Caleb está dizendo para Josué: Josué, eu tenho 85 anos, mas eu não estou aposentado não. Não tenho artrite, artrose. Eu estou forte, como há 45 anos atrás. Josué, meu amigo, eu não quero as regiões lamacentas. Eu não quero as regiões da entrada de Jericó. Eu quero aquele lugar lá, ó, Hebrom. Lá está a promessa que Deus fez na minha vida. Deixa eu terminar. E aí, eu vou precisar entender com você a essência bíblica, o sentido. Por que não dizer a razão? Porque quando os 12 espias são enviados à terra, cada um vai para um lado, cada um busca uma região. Então ouça, Caleb significa guardar no coração. Ou seja, quando Caleb entrou na terra de Canaã e olhou para Hebrom, ele colocou Hebrom no seu coração. Quando ele volta para dar o relatório, ele está com Hebrom no coração. Quando os 10 espias infamaram a terra, ele estava com Hebrom no coração. Quando Deus desce na tenda da revelação e traz juízo, ele está com Hebrom no coração. Quando Moisés intercede pelo povo para Deus não trazer juízo, e Deus diz não a Moisés, Caleb está com Hebrom no coração. Quando o primeiro cadáver cai no deserto, e Caleb vê o primeiro cadáver caindo, um cadáver de alguém desobediente, Caleb está com Hebrom no coração. O primeiro ano passa, o segundo ano passa, o terceiro ano passa, 10 anos se passam, 30 anos se passam, 39 anos passam, 40 anos chegam, e Caleb está com Hebrom no coração. Aleluia. Tudo começou, tudo deu início quando Caleb colocou os olhos na promessa de Deus. Sabe por que tem tanta gente que não consegue romper? Sabe por que tem tanta gente que não consegue alcançar as promessas de Deus? Sabe por quê? Porque não aprendeu ainda a olhar para as promessas de Deus e entender que quando Deus dá, nada e ninguém é capaz de tirar. Aleluia. Na verdade, quando Caleb foi à terra de Canaã como espia, ele já colocou Hebrom em seu coração. Deixa eu te falar, irmão. Sabe como é que a promessa se configura e chega a ser realidade? Quando a gente olha, quando a gente vê, quando a gente coloca a fé em prática, quando a gente prossegue no Senhor, descansa nele e sabe que uma hora a fé vai dar lugar à realidade e a promessa de Deus vai chegar. Aleluias. O que você está vendo hoje pela fé é o que Deus vai te dar como promessa. A grande questão é se você está disposto a pagar o preço por ela. Eu poderia falar mais,
Mas que tipo de preço Caleb pagou para ter a sua promessa? Posso dizer uma. Caleb foi mal compreendido pelos seus irmãos. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos, irmão. Eu não vim pregar aqui uma palavra motivacional para você. Eu não vim pregar uma palavra para melhorar a sua segunda-feira. Eu não vim pregar uma palavra para você acordar amanhã, segunda-feira, com autoestima elevada. Não, eu vim pregar uma palavra para você que te conduz a viver o que Deus tem para fazer na tua vida. E qualquer coisa que Deus tem para fazer na tua vida, que te leva para lugar alto e te leva a abençoar pessoas, isso se configura uma promessa. Com seus olhos fechados eu vou repetir isso. Tudo aquilo que configura, ou melhor, tudo aquilo que te leva para lugar alto e tudo aquilo que te leva para abençoar pessoas, isso se configura em uma promessa de Deus. Seu carro é uma promessa de Deus? É. Mas talvez se Deus tirar seu carro, você para de acreditar em Deus ou não vem mais aos cultos. Sua casa nova é uma promessa de Deus? É. Mas talvez se você ganhar aquela casa nova, você vai ficar tão acomodado com ela que você vai parar de servir o Senhor. Aquela casa na praia que você tanto sonha é uma promessa de Deus? É. Mas ela não pode ser o elemento do seu descanso exagerado. Ela pode ser até o descanso por uns dias, porque você não é de ferro, mas ela não é maior do que uma promessa que diz respeito a você abençoar a vida de alguém. Não é maior do que você subir a lugares altos e nos lugares altos você conhecer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, conhecer as batalhas espirituais, conhecer nas regiões celestiais o que Deus está fazendo. Talvez eu esteja falando para alguém que não sabe nem o que é a promessa de Deus de verdade. Se você não sabe nem o que é a promessa, como é que você vai pagar o preço por ela? Mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite que Deus não tem promessa para alguns. Deus não tem promessa para pastor, somente para pastor, para missionário, para diácono, para líder de ministério. Deus tem promessa para a sua igreja. E se você tem Jesus Cristo em seu coração, se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, Deus tem promessas para a sua vida. E se você estiver disposto a pagar o preço para alcançar lugares altos, para alcançar promessas, saiba de uma coisa: Deus é fiel. Deus é fiel para fazer com que todas as promessas alcancem você. Eu quero orar por sua vida, irmão. Eu vou pedir para você vir para o altar, ou para você pedir a Deus para te dar as promessas, revelar as promessas, ou para vir para o altar e dizer para Deus: Deus, eu quero tomar posse dessas promessas e eu estou disposto a pagar o preço por elas. Meu convite a você é esse. Não conhece? Quer conhecer? Vem para o altar. Já conhece, mas quer força para suportar e pagar o preço? Vem para o altar. Levante, irmão. Mais do que levantar, vem para o altar. Venha conhecer as promessas de Deus e venha pedir Deus para te dar força para alcançar as promessas, e venha pedir Deus para te ajudar a pagar o preço que vencer, enquanto adoramos o Senhor.
Enquanto adoramos o Deus Todo-Poderoso, você pode ficar em pé e adorar, como você pode vir para o altar para a gente orar. E o Deus das promessas irá abençoar você nessa noite. Aleluias. Os irmãos podem cantar, podem adorar. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Você pode abrir a sua boca e cantar isso, irmão, em nome de Jesus. Abra a sua boca e cante. Deus aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Continue adorando, continue cantando. Continue cantando, continue adorando. E sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os meus ouvidos estão sensíveis para o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pode passar o que for, pode mudar o que for, que luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você vai fechar os seus olhos e vai fazer assim com as suas mãos, ó. Faça assim com as suas mãos. Feche os seus olhos e ouça
Ouça o que o Senhor está falando agora para você. Ouça a voz de Deus pela sua palavra. Eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem só uma palavra caiu de todas as suas promessas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas só caíram. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, as promessas estão sendo dadas nessa noite. As forças para pagar o preço e alcançar as promessas estão dadas pelo Senhor nessa noite. Meu Deus, revela promessas, Senhor, para quem ainda não entendeu, para quem ainda não viu, revela as promessas, Senhor, agora. Toca nessa mente, toca nessa alma e começa a revelar promessas que estão na tua eternidade, promessas que o Senhor colocou no ventre da mãe de cada um aqui, Senhor. Oh, meu Deus, eu oro para que o Senhor dê forças, dê coragem, a força de Caleb, a fé de Caleb, a perseverança de Caleb, o espírito diferente de Caleb. No nome de Jesus, tomamos posse de todas as tuas promessas. Como servos do Senhor e como igreja, tomamos posse das promessas do Senhor nessa noite. Como servos do Senhor, como igreja do Senhor, tomamos posse das tuas promessas. E a seu tempo, Deus, a seu tempo, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, que elas sejam transformadas em realidade. No nome de Jesus, promessa eterna do Senhor. Aleluia, aleluia. Aplauda Jesus Cristo, irmão.